A Taurus, empresa líder na fabricação de revólveres e uma das principais produtoras de pistolas em todo o mundo, possui uma história de mais de 80 anos dedicada à produção e distribuição de armas de fogo, capacetes e coletes balísticos. Com forte presença no mercado norte-americano, onde é a principal exportadora de equipamentos para o país, a marca brasileira supera grandes fabricantes de armamentos e possui uma posição consolidada no maior mercado de armas do mundo. Mas você deve estar se perguntando, o que uma pequena forjaria gaúcha fez para se tornar uma das maiores empresas do mundo em um segmento tão restritivo quanto de armamentos? É isso que iremos te contar neste vídeo. A história da empresa remonta à década de 1930, onde a conjuntura europeia apontava para iminentes conflitos e incertezas políticas e econômicas em todo o mundo. Apesar disso, o ambiente econômico no Brasil refletiu o oposto do cenário internacional, tendo o país superado com mais facilidade a crise de 1929. Naquela década, foi iniciado o primeiro governo do ex-presidente Getúlio Vargas, em um período onde houveram grandes investimentos na indústria nacional. Nesse contexto, o Rio Grande do Sul buscava consolidar sua posição como estado industrial e aumentar a sua participação na economia nacional. Com isso, em 1939, poucos meses depois do início da Segunda Guerra Mundial, um grupo de 6 amigos fundou a Forjas Taurus em Porto Alegre, marcando um período onde o governo incentivou toda a indústria metalúrgica a se preparar para iniciar a produção de equipamentos bélicos, caso houvesse necessidade de utilização no conflito. Inicialmente, a empresa encomendou o maquinário para o início da produção na Alemanha. Contudo, devido ao início da guerra, as compras foram suspensas. Inseridos naquele cenário desafiador e sem fornecedores no Brasil, os empresários decidiram fabricar suas próprias máquinas, que, a princípio, eram destinadas apenas para uso interno. Mais tarde, essas máquinas foram comercializadas para outras empresas. Durante a Segunda Guerra, o fornecimento de petróleo foi comprometido, o que obrigou a empresa a construir seus próprios fornos de gaseificação. Em 1942, com a escassez do aço, a Taurus iniciou a sua produção das primeiras unidades de revólveres, utilizando sucata como principal matéria-prima. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a importação de máquinas se tornou mais acessível e econômica, o que dificultou a venda dos produtos nacionais. Em 1949, a Forja Taurus se transformou em uma sociedade anônima, marcando o início de uma nova fase de crescimento da companhia. Na década de 1950, com o aumento da produção e da procura por armas, a Taurus expande seu parque industrial e começa a construir uma nova fábrica para atender a crescente demanda. Tal movimento faria parte de um período de grandes transformações na trajetória da empresa ao longo das décadas seguintes, onde a partir da década de 1960, a Forjas Taurus continuou a expandir sua produção e a diversificar seus produtos. Contudo, devido ao cenário político turbulento no Brasil durante a década de 60, o que resultou em uma legislação mais restritiva para a venda de armas no país, a empresa viu-se diante de uma oportunidade em adentrar em outros mercados. Foi então que, em 1968, a forjaria passou a exportar as suas primeiras armas para os Estados Unidos, marcando o início de uma história de desafios e muitas conquistas da terra do Tio Sam. Em 1970, a Bangor Punta Corporation adquiriu 51% das ações da Taurus, que na época possuía Smith & Wesson como sua proprietária. Essa aquisição permitiu uma troca de tecnologia e designs entre as duas empresas. Ao mesmo tempo, a Taurus incorporou a fabricante de ferramentas inglesa Ife Steel, o que levou à mudança de nome das Forjas Taurus para Taurus Ferramentas Limitada, passando a fabricar também ferramentas e acessórios. Em 1977, a Polymetal adquiriu as ações da Taurus, dando início ao vertiginoso processo de expansão da empresa. No mês de julho de 1980, a Taurus adquiriu 100% das ações da subsidiária brasileira da Indústria e Comércio Beretta S.A., uma empresa italiana sediada em São Paulo, especializada na fabricação de pistolas e metralhadoras.
Com essa aquisição, a Taurus expandiu a sua produção de pistolas semiautomáticas, aumentando ainda mais a sua capacidade produtiva e a linha de produtos. Naquela época, a Beretta possuía um contrato junto ao Exército Brasileiro para a produção de pistolas Beretta 92 e submetralhadoras M12. Com a aquisição da empresa por parte da Taurus, também foram desenvolvidas as pistolas PT-92 e PT-51, as quais estavam em projetos antigos da Beretta. No ano seguinte, em 1981, foi criada a Taurus International Manufacturing, sediada em Miami, com o objetivo de impulsionar o crescimento da empresa no mercado americano. 2 anos depois, em 1983, foi fundada a Taurus Blindagem, empresa do grupo responsável pela fabricação de escudos e coletes à prova de balas. Em agosto de 1986, a Taurus iniciou por meio da Taurus Blindagem a produção de capacetes em parceria com a fábrica Hindu. Rapidamente tornou-se pioneira no Brasil na utilização de Kevlar, uma fibra sintética 5 vezes mais resistente que o aço. Com isso, consolidou sua liderança no mercado de capacetes para motociclistas e ciclistas, colete à prova de balas e escudos anti-tumulto. Durante os anos 80, a Taurus deu início à fabricação do revólver modelo 85, que se tornou um dos revólveres mais populares da marca até os dias de hoje. Além disso, a empresa começou a representar e fabricar alguns modelos de armas de pressão da empresa espanhola Gamo no Brasil. Em 1990, a Taurus Blindagens mudou-se para Guarulhos, São Paulo. No ano seguinte, a mecanótica indústria de equipamentos e produtos óticos, proprietária da marca de óculos e capacetes para motociclismo Champion, foi adquirida pela empresa. Em 1991, a Taurus International Manufacturing começou a produzir e vender as pistolas PT-22 e PT-25. Ainda durante a década de 90, a empresa expandiu seu portfólio de produtos, introduzindo as pistolas PT-940, PT-24.7, a série Millennium e os revólveres Raging Bull, Tracker e Jude. Além disso, em 1997, a Taurus fechou um acordo estratégico com a fabricante de armas Rossi e assumiu os direitos exclusivos de produção de revólveres da empresa. Ao final da década de 1999, a Taurus já havia se tornado uma das 3 maiores fabricantes mundiais de armas curtas, com clientes em mais de 70 países. Na virada do milênio, a Taurus diversificou ainda mais seus negócios, onde em 2004 assumiu o controle operacional da Iotan de Gravataí, formando a Taurus Iotan, e associar-se à Famastil de Gramado, criando a Famastil Taurus. Em 2008, a empresa investiu na ampliação da produção de armas longas em sua unidade em São Leopoldo e já havia se tornado a 75ª maior empresa da região sul do Brasil. Em 2010, a Taurus inaugurou sua nova planta industrial na Bahia, onde a empresa pôde ampliar sua produção de capacetes para atender a demanda interna. Em 2011, a empresa realizou uma significativa reestruturação societária visando otimizar a participação dos acionistas, incluindo mudanças regulatórias em seu estatuto, criação de comitês de assessoramento e realizando diversos ajustes em níveis de governança corporativa. Em 2012, a empresa focou seus esforços em aquisições estratégicas, tendo adquirido a Steam Inject Injeção de Aço no Brasil e a Heritage Manufacturing nos Estados Unidos, empresa a qual possibilitou a Taurus em atuar em nichos especiais do mercado americano. No mesmo ano, a companhia alongou seu endividamento e buscou reduzir o seu custo financeiro, decisões tomadas visando a realocação e concentração de 3 parques fabris para outras cidades. Em 2015, a Companhia Brasileira de Cartuchos, líder mundial em munições e sediada em Ribeirão Pires, São Paulo, adquiriu cerca de 53% das ações da Taurus. Com isso, a Taurus passou a contar com suporte e acesso direto e privilegiado à ampla rede de países e organizações que são clientes da CBC. A partir da mudança nos últimos anos, a empresa vem exportando para mais de 100 países e emprega cerca de 4.000 pessoas. Como líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, a Taurus é a 4ª marca mais vendida dos Estados Unidos, sendo que
Das quase 5.000 armas produzidas por dia, 85% são vendidas no exterior. Sua pistola G2C, produzida em São Leopoldo, é a mais vendida nos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. Em 2022, a empresa contabilizou a produção de 1,8 milhões de unidades, com receita líquida de 2,5 bilhões de reais e lucro líquido de 520 milhões de reais, demonstrando uma margem líquida de 20,5%. Atualmente, a empresa vem buscando elevar cada vez mais o seu padrão de qualidade, tendo sido agraciada com 36 prêmios internacionais, entre eles o ANAS de Dable Caliber, uma das premiações mais importantes na indústria de armas norte-americana. Além da sede e fabricação em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a empresa conta com unidades produtivas em Bainbridge, na Geórgia, Estados Unidos, e em outro no estado de Haryana, na Índia. Os progressos observados na companhia nos últimos anos são consequência das ações lideradas pelo atual CEO, Salésio Noss. Ele é conhecido por ter direcionado a Taurus Armas para novos e promissores caminhos, tendo implementado a maior reestruturação já realizada pela empresa tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Além disso, ele foi responsável pela inauguração de uma fábrica da Taurus na Índia, através de uma joint venture com transferência de tecnologia brasileira, em consonância com o programa Make India. Ademais, o CEO promoveu a criação do Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil-Estados Unidos. Com tanta expressividade no mercado internacional, a história da Taurus não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!